Nós estamos estudando então esse livro, Os Grandes Diamantes da Bíblia, e hoje nós entramos num capítulo. Quem não tiver esse livro, e gostaria de fazer seu pedido, eu indico, ele é muito bom. Nós já estamos entrando hoje no capítulo 5, que tem como título A Tentação e o Resultado da Queda do Homem, capítulo 5 desse livro, onde iremos ver tópicos como a tentação do homem, a queda do homem, e um componente novo e estranho ao projeto de Deus. Então, vamos fazer a leitura da Bíblia, dos versículos que nós vamos estudar hoje à noite. Gênesis capítulo 3. Se vocês tiverem a Bíblia, seria muito bom acompanhar, tomar nota. Amém? Gênesis 3, então hoje vamos falar sobre a queda do homem, a tentação do homem e a queda do homem. Então, Gênesis 3, versículo 1, fala assim, irmãos: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até aí, primeiramente. Então, essa é a leitura bíblica, nós, na semana passada, então, estudamos sobre o Jardim do Éden, que é uma figura da vida da igreja na Bíblia, e também estudamos sobre as árvores, tanto a árvore da vida, que estava no centro do Jardim do Éden, que é uma figura de Cristo, como a vida eterna. Cristo mesmo, essa árvore da vida, disponível para que nós possamos comer e beber dele. E também estudamos sobre o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vimos que uma figura tanto do pecado, uma figura do pecado, porque o salário do pecado é a morte, como também uma figura da religião, a religião, porque a letra mata. Então, são essas coisas que Satanás usa para poder levar o homem a viver, então, uma vida independente de Deus, e levá-lo para seu reino, para seu império das trevas. Então, vemos que estudamos sobre o Jardim do Éden, e aqui, então, já entramos, o Adão e Eva estavam vivendo aí na harmonia, nesse jardim, e aí agora entra em cena Satanás, a partir desse capítulo 3, é onde, aqui vai entrar o pecado, vai entrar a morte. Então, vamos ver, Gênesis 3, versículo 1, vemos a Satanás entrando no jardim, e Satanás, ele tem uma função, aqui fala, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então, a serpente aqui, já aparece de uma maneira maligna, fala que ele era mais sagaz. Essa serpente aqui é Satanás, que tem uma função, e a função de Satanás é tirar a expressão de Deus. Então, Adão representava Cristo, Eva representava a igreja, isso está lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, fala que Adão e Eva figura Cristo e a igreja. Então, eles estavam vivendo ali, no jardim de Deus, que é essa figura do reino de Deus, da igreja. Mas aí Satanás, então Adão e Eva estavam expressando a Deus, dominando sobre os animais, cumprindo toda a vontade e propósito de Deus.
mas Satanás, o inimigo de Deus, ele já tinha se rebelado contra Deus, e agora ele entra aqui para, né, cumprir sua função e propósito, que é tirar a expressão de Deus. Então, eu vou ler um versículo aqui para vocês, em 2 Coríntios 11, 3, se você quiser tomar nota aí. 2 Coríntios 11, versículo 3, fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja só, santos, então aqui fala que a serpente, ela enganou a Eva, Satanás, ele tenta nos enganar e nos corromper a mente para que ela se aparte da simplicidade e pureza. É assim que Adão e Eva eram no jardim de Deus. E na igreja nós somos simples, somos puros, né, no tratamento e cuidado uns com os outros, a pureza, né, porque ali tem Deus, a expressão de Deus é algo puro, né, Deus ele é puro, mas Satanás vem para corromper e tirar a pureza, tirar a simplicidade, nos corromper, nos tornar complicados. Então, voltando a Gênesis 3, né, essa serpente, mais sagaz que todos os animais, que Deus tinha feito, disse à mulher. Então, Satanás, né, essa serpente, vai tentar a mulher. A mulher, na Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 3, fala que a mulher é a parte mais frágil, né? É frágil. Então, mostrando que a mulher, né, ela é a parte mais frágil, mostrando que Satanás, ele sempre vem, se aproxima de nós para nos tentar na nossa parte mais frágil. Então, é o pecado, né, ele vem e fala, o pecado vem e fala para nos desviar, nos corromper, e ele disse a mulher estava sozinha aqui, e qual que é o sentido aqui desse versículo, dessa parte da mulher estar sozinha? Significa que quando nós estamos sozinhos, somos mais vulneráveis a receber visitações de Satanás, né? De tentações, somos mais vulneráveis, né? Quando estamos sozinhos, né? A cair em pecado, essas coisas, né? Por isso que é muito importante a comunhão dos santos, comunhão do corpo de Cristo, porque ali somos guardados. Então, Eva estava aqui desencabeçada do marido, ela não estava com o marido, e ela, então, agora foi enganada, né? Então, é assim que Deus disse, Satanás vem e retira a palavra Senhor Deus, ele só fala Deus. Não comereis de toda árvore do jardim. Na Bíblia, é a primeira vez que aparece aqui o signo de interrogação. Se você olha na sua Bíblia, ali aparece um signo, um sinal de interrogação. Qual que é esse signo de interrogação? Ele se parece a que animal? Que animal que ele parece com signo de interrogação? Vocês conseguem ver aí? O animal que parece com signo de interrogação? Qual que é o animal que quando ele fica em pé, fica igualzinho um signo de interrogação? É a serpente, é isso mesmo, a cobra, né? Então, ela fica igualzinho. Então, aqui é a primeira vez na Bíblia, irmãs, que Satanás ele vem para colocar dúvidas em relação a palavras de Deus. Então, ele tira a palavra senhorio, né, a palavra Senhor, e só fica a palavra Deus, né? Então, isso aqui é algo que Satanás faz, tira o senhorio de Cristo. Respondeu-lhe a mulher, versículo 2, veja só, em lugar da mulher se afastar da serpente, por que o homem cai? Por que, né, os cristãos caem? Porque em lugar de se afastar do pecado, eles tentam ficar o mais próximo possível do pecado e tentar vencer o pecado, ficando perto dele. Então, em lugar dela se afastar, a mulher, o que ela fez? Ela teve comunhão com o pecado. Ela começou a conversar, a ter comunhão com o pecado, com a serpente, com Satanás. E aí ela começa a ter comunhão com Satanás. E ter comunhão com Satanás nos leva a três coisas. Primeiro, nos leva à desobediência.
né? Isso que ela vai fazer posteriormente. Então, quando a gente ouve a voz de Satanás, né, que ele se disfarça de alguma coisa, né, ele vem com alguma figura, com alguma voz. Então, quando a gente conversa com o pecado, conversa com Satanás, a primeira coisa que nós iremos fazer, depois de dar ouvidos ao pecado, é desobedecer a Deus, essa é a primeira coisa. A segunda coisa de ter comunhão com Satanás é morte, né? Nós trazemos morte para nós, tudo que há de vida, que é próprio Cristo em nós, então é consumido pela morte, né? É morte, irmãos. E terceira coisa, de resultado de ter comunhão com Satanás, é uma vida independente de Deus. É isso que aconteceu com Eva, ela desobedeceu, a morte entrou na vida dela, e ela passou a viver independentemente de Deus, tanto é que ela vai se esconder depois. Então, tudo isso é por quê? Porque as pessoas dão ouvido a Satanás, o homem cai, o cristão cai, por dar ouvidos, ter comunhão com o pecado, em lugar de se afastar dele. Então, a mulher fala, né, do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela já tira a palavra Senhor Deus também, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, aqui nós temos um detalhe, anota aqui no versículo 3, a ênfase, né, que eu dou é, nem tocareis nele. Na verdade, Deus nunca disse para não tocar no fruto, Deus apenas disse para não comer dele. O que significa isto? Significa uma pequena palavra acrescentada àquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse. Então, toda vez que nós acrescentamos algo ao que Deus falou, isso vai redundar em algo que não vai produzir salvação nem edificação. Então, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que pregam e que acrescentam palavras que Deus não disse. Então, isso dá morte, né? Não traz vida, não traz proveito nenhum para os ouvintes. Então, a gente precisa se limitar apenas ao que está escrito. Então, por que um homem cai? Porque ele acrescenta palavras ao que Deus falou. Então, a serpente, versículo 4, disse à mulher, é certo que não morrereis? Então, Satanás, ele está desafiando a verdade com a mentira. Veja só, ele está dizendo à mulher, Satanás, é certo que não morrereis. E Deus tinha falado o quê? Em Gênesis 2, versículo 17. Gênesis 2, 17, Deus falou, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, quando a gente se alimenta do pecado ou se alimenta da religião, nós vamos morrer espiritualmente. Mas Satanás vem e fala que se a gente brinca com o pecado, nós não morreremos. Então, ele sempre vai desafiar a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, com a mentira. E tem hoje muita gente que dá crédito, prefere dar crédito à mentira do diabo, ele desafia a verdade com a mentira. Então, muita gente prefere acreditar em Satanás do que na verdade de Deus. Então, veja só, ele está desafiando verdade com mentira. É certo que não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que Satanás está acusando a Deus aqui? Ele está acusando a Deus de invejar, primeiramente, de invejar a felicidade, né? Deus mesquino que não quer que eles sejam felizes, né? Às vezes, Satanás nos tenta com pecado, falando que nós vamos ser felizes se a gente vai para o pecado. Mas Deus disse que a felicidade está em Cristo, a felicidade está na igreja, a felicidade está no jardim, irmãos, se alimentar da árvore da vida. E Satanás, parafraseando, é como se falasse que Deus invejasse ele, Deus não queria que eles sejam felizes, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, né? Então, Satanás acusa a Deus de ser falso. É isso que Satanás tenta o homem, falando que Deus é falso. E, na verdade, né, aqui, na verdade, é uma meia verdade, uma meia mentira, né?
ele está misturando verdade com mentira. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, é uma verdade. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Né? Então, essa é a tentação da religião. Né? Esse aqui era a verdade, né? Os olhos deles se iriam abrir, mas Satanás está fazendo isso, falando como que vocês vão ser como Deus. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Então, toda vez que a verdade, a mistura, verdade e mentira se misturam, é Satanás por detrás. O que é a religião? Religião é um pouco de verdade e um pouco de mentira, né? Isso é mesclado e é entregado isso para as pessoas, né? Tem muitas doutrinas hoje que é pregado aí no meio cristão, que é meia verdade, meia mentira, mas aí isso não traz vida, apenas traz morte, não traz mudança de vida. Então, Satanás age por detrás, né, dessa religião. Então, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então a árvore representa o pecado, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a religião também, né, a força da lei, né, do pecado. E tem um versículo lá em 1 Coríntios 15, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Para se o aguilhão da morte é o pecado, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, é a religião, é a lei. Então, a força do pecado é a lei, né? É a religião, irmãos. Então, veja só, a mulher vendo que essa árvore era boa, né? Essa aqui é a tentação da religião, da lei, que é a força do pecado, né? Pecado com todas as suas forças. Era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, essa árvore era boa, né? O pecado era bom, digamos, né? A religião era boa, mas tiraria o encabeçamento de Cristo, de Deus, da vida deles. Então, por que o homem cai? Porque Satanás retira de nós o encabeçamento de Cristo. Então, o que resta apenas? Resta a vaidade da mente. A mente fica vã, vazia. Então, essa árvore era boa, agradável e desejável. Tomou-lhe, né, a mulher o fruto, né? Então, o homem, veja só, por que o homem caiu? O homem caiu porque, primeiramente, ele se afastou da vida. Todas as vezes que nós nos afastamos da árvore da vida, e vamos para o pecado, então, o que é afastar-se da árvore da vida? Desistir de Deus, é abandonar a Deus, é desistir a vida e aproximar-se da mente. Quando a gente se afasta do Espírito, vai para a mente, na mente, a mente mente, né? E aí Satanás exerce seu domínio. Então, aqui o homem caiu porque ele se afastou da vida e se voltou para o conhecimento, o mero conhecimento, né? São coisas boas, contudo, levam à morte. E as coisas boas, né, do dia a dia, coisas boas, a árvore era boa. Então, Satanás utiliza as coisas boas da vida para nos levar para a morte, para nos afastar da vida de Cristo. Então, a mulher, né, comeu do fruto, versículo 6, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja só, o homem caiu por comer algo que não era de Deus. Por que nós caímos, né? Os cristãos caem, o homem, o pecado entrou aqui no mundo, porque ele comeu de algo que não era de Deus. Então, o mesmo princípio se aplica a nós. Quando nós comemos algo que não é Deus, né? Que não há Deus, irmãos, aí então vem a queda, né? Nós somos o que comemos. Então, veja só, ela comeu e deu ao marido, né? Então, veja só, há alguns que digam aqui que a mulher tem tentado a Adão, né? Que ele não foi enganado, mas ele foi persuadido. Está lá também em 1 Timóteo 2,14, né? Vamos ver aqui, 1 Timóteo 2,14.
1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Adão não foi enganado, ele foi persuadido. O que significa isso, irmãos? Provavelmente, né, eles, tipo assim, Eva provavelmente fez até uma tentação na área sexual, né? Porque ela já tinha comido desse pecado e Adão cedeu, e aí eles tiveram que decidir, fazer uma escolha, se era Deus ou o diabo que estava mentindo. E eles decidiram que era Deus, por isso que eles comeram da árvore da vida. Eles decidiram que Deus estava mentindo, então eles deram ouvidos ao diabo e comeram da árvore do conhecimento. Aí qual que é a consequência? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas. Folhas tipifica a justiça própria, né? E não uma justiça duradoura, porque essas folhas murcham, né? Uma justiça própria, passageira. Folhas de figueira. A figueira, ela tem 5 pontas. Tipifica a lei, tipifica o Pentateuco, né? A lei. A lei não podia cobrir o pecado, mas expõe o pecado. A religião expõe o pecado. Então, eles fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, lembrando que o jardim aqui, já estudamos que representa a igreja é o jardim de Deus, o jardim fechado de Deus, né? É o lugar onde Deus procura o homem. Por exemplo, nas reuniões, nós nos reunimos, o Senhor se apresenta, Cristo desce para falar conosco e ele procura por cada um. Então, eles ouviram a voz do Senhor. A voz do Senhor é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor, né? É Cristo mesmo. Cristo é a palavra do Senhor, é a voz, a palavra de Deus, que andava no jardim, né? A palavra de Deus se move no jardim, na igreja, na viração do dia, né? Então, Deus estava procurando o homem aqui, e eles aqui que eles fizeram, tentaram resolver os problemas sozinhos, sem procurar comunhão com Deus. Eles se esconderam da presença do Senhor, que é uma presença santa, representa que o homem, quando ele cai, se esconde da santidade, e aí o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, isto é, eles não queriam se encontrar com Deus. Por que muitas vezes nós não queremos ir ao encontro de Deus nas reuniões? Porque nós já estamos comendo demais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a palavra vem, o resultado é se esconder. Todo mundo tem uma coisa para fazer e se esconde da presença do Senhor, tanto o homem como a mulher, a família toda. Por entre as árvores do jardim, mesmo dentro da igreja, muitos estão escondidos, e Deus quer que a gente se apresente, né? O oposto de esconder-se é apresente-se. Veja só comigo Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é um contraste com a árvore do conhecimento, que é boa, agradável, não é perfeita, mas é desejável. E aqui, Cristo, né, a vontade de Deus é boa também, que a árvore da vida tipifica a vontade de Deus, boa, agradável e desejável, perfeita. Essa é a vontade de Deus. Então, aqui é um rogo para que nós nos apresentemos, mas aqui o homem e a mulher se esconderam porque eles tinham se alimentado do pecado e da religião, da lei, né, da religiosidade. Então, eles se esconderam. E aí, versículo 9, nós vamos dar continuidade na semana que vem, fala assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, essa pergunta tem um significado, nós vamos estudar na semana que vem, mas chamou o Senhor, aqui fala do chamamento do Senhor, chamamento da palavra do Senhor, quando ela vem com chamamento, e lhe pergunta,
onde estás? Mostrando que a presença do homem e da mulher era valiosa. A nossa presença, ela é valiosa para Deus. Então, aí vai acontecer um discurso, né? Deus vai chamar eles, vai tratar com cada um deles. Nós vamos estudar isso na próxima semana, tá bom, Santos? Então, vamos parar aqui e lembrando, não vamos ter comunhão com o pecado, não vamos ter comunhão com a serpente, não vamos ter comunhão com Satanás, vamos nos afastar, fugir dele, como fala em 2 Timóteo 2, versículo 22, fala assim: foge o trocínio das paixões da mocidade, do pecado, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. Vamos nos afastar da comunhão com Satanás, vamos seguir a justiça, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Amém, Santos? Então, paramos aqui e a gente vai vir aqui para as irmãs compartilharem. Amém? Jesus é o Senhor.